Jornal da Mulher e o Jornal Notícia Agora traz para você uma entrevista especial com a pastora Ana Lúcia Câmara, ela que é a primeira dama da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e é também a líder do Ministério de Louvor e Adoração Boas Novas. Tem muitas funções, tem muita coisa que essa mulher faz, ela é uma bênção, uma guerreira, e a gente vai descobrir um pouco mais a respeito da vida da pastora durante essa conversa. Pastora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A honra é minha, eu que agradeço, né, a honra de vocês estarem me convidando. Eu acho importante poder conversar um pouco a respeito da mulher, e eu estou aqui para nós conversarmos e nos aproximarmos mais com nossos telespectadores acerca da nossa vida, do que fazemos, enfim. Pois é, pastor, falando disso, conta um pouquinho pra gente a respeito da sua história. Onde foi que a senhora nasceu? Como é que foi a sua infância? Como é que foi a base para que a senhora pudesse ser a mulher que a senhora é hoje, o referencial que a senhora é? Na realidade, a minha vida toda foi no Rio de Janeiro, a infância, adolescência, até o início da juventude no Rio de Janeiro. A senhora tem? Como é que a senhora era levada, né? Ou era aquela criança mais calminha, mais quietinha, era estudiosa, tinha preguiça de estudar? Como é que era, pastora? Conta pra gente. Bom, eu nunca fui muita bagunça não, apesar de eu ser uma pessoa bem extrovertida. Aqueles que me conhecem de perto sabem que eu sou assim. Desde criança eu gostei de ser extrovertida, brincava bastante, tinha muitas amigas, amiguinhas, ia pra casa delas. Mas eu nunca fui muito levada, não. Mas a gente sempre estudei, sempre passei de ano, ainda bem. Aí tem uma fasezinha sempre na adolescência ali que a gente dá um pouquinho de trabalho no sentido de dar uma preguicinha de ir para a escola e tudo, mas normal. A gente conseguiu superar isso aí com a educação, com o conselho dos pais. Mas eu sempre fui uma menina assim, muito dedicada às coisas de Deus, à obra de Deus. E procurava obedecer meus pais, né? Sempre foi assim. Então eu lembro que como eu tenho 6 irmãos homens, só tenho uma irmã que é mais velha que eu, eles sempre faziam muita bagunça, muita coisa, e meu pai sempre ia corrigir, fazia uma filinha pra gente apanhar, levar uns chinelinhos na mão. Mas eu lembro que meu pai me tirava de apanhar, porque tanto é que eu não fazia tanta bagunça assim para merecer essa surra. Mas a gente dava a mão ali, fazia aquela filinha, ele dava uma palmadinha em cada um e depois explicava pra gente o que estava nos corrigindo. Então era assim. E vamos para uma fase assim um pouco mais além. Como é que foi que a senhora conheceu o pastor Jonatas? Como é que foi que vocês se conheceram? Já foi amor à primeira vista? Como é que foi isso? Olha, você acertou em cheio, foi amor à primeira vista, porque se nós somarmos o tempo que nós nos vimos antes de nós nos casarmos, eu acho que não dá um dia, dá horas, porque nós nos vimos apenas 3 vezes até o casamento. Mas isso foi algo assim que uma direção de Deus. Mas eu conheci o Jonatas na formatura dele em São Paulo, em Pindamonhangaba, quando meu pai foi ser o paraninfo da turma em que ele estava estudando. Eu não sabia, não conhecia, só meu pai conhecia o pai dele. Quando nós chegamos lá, que eu estava com meus pais nessa formatura, ele me apresentou, ele e minha mãe me apresentaram. Olha, isso aqui é filho de um amigo, um pastor, amigo meu, que trabalhamos juntos. E aí me apresentou o Jonatas. Então foi aí que nós nos conhecemos. Mas foi amor à primeira vista mesmo, porque eu estava dentro do carro, ele estava fora. Quando nós nos olhamos, houve algo especial. Naquela época eu tinha 17 anos e ele tinha 19 anos. E tem um detalhe que eu queria falar. A gente quer ouvir. E quando a gente estava ali naquele momento, teve um momento que o meu irmão estava conversando com ele e eu estava só ali quietinha olhando, e eu ouvi, eu senti, ouvi uma voz que falou dentro de mim, falou para mim assim: esse aí vai ser o teu esposo.
pensei que iria realmente namorar e noivar com alguém que estivesse distante. Até eles mesmos, jovens, não entendiam muito isso. Nós estamos aqui. Eles falavam, mas por que um rapaz de longe? Mas tudo é um plano de Deus. E eu orava mesmo, eu sempre orei, meus pais oravam e me aconselhavam. Mas a minha oração era engraçada, era interessante. Eu dizia assim, Senhor, se não for esse rapaz, tira ele do meu caminho, mas tu sabe que eu gosto dele, né? Era uma oração assim. Quantos anos de casado hoje? Hoje temos 30 anos de casado, 30 anos de feliz matrimônio, com filhos lindos, já com uma netinha. Mas é uma história assim que é muito linda, que parece que foi ontem. Pra gente parece que foi ontem. Pastora, maternidade, como é que a senhora lidou com isso? Como é que foi ser mãe? Era um sonho já? Como é que foi isso? Ter 3 meninos, como é que foi passar pelas fases? Aquela fase de fralda, mamadeira, dar de mamar. A senhora amamentou, pastora? Amamentei os 3. E não foi pouco não, olha, foi muito. A minha mãe dizia assim, essa menina parece uma vaquinha leiteira na época, porque era leite, leite, leite. Os 3 meninos foram amamentados com leite materno, acho muito importante isso. E eu levei 1 ano e meio depois de casada para engravidar. Foram 3 filhos lindos. Não foi fácil porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhei bastante junto com ele, sempre gostei de trabalhar com ele no trabalho assim, de igreja, no trabalho de administração de igreja, pastoral, ministerial, porque eu também tenho um chamado. Os meus filhos, assim, passou só o resguardo, eles ficavam com os irmãos da igreja, ficava passando de mão em mão, mas todo mundo com muito carinho com eles. Eu nunca tive essa questão, não pega no meu filho, não. Sempre tive assim, um cuidado, mas também de receber a cooperação dos irmãos, porque foi importante. Então eles foram criados dentro desse meio mesmo. A gente, como mulher, como esposa, dentro do ministério, às vezes a gente tende a cuidar muito do ministério e deixar as crianças com babá ou com alguém e tal. Mas nós sempre gostamos de participar com eles, entendeu? Do time que eles gostavam, de jogar bola com eles. Eu sou muito ligada com isso, sabe? Até hoje eu converso, eu discuto sobre o time, a gente senta para ver junto filme, alguma coisa.